Dias atrás, nosso pastor Cláudio ministrou uma mensagem aqui, neste púlpito, onde ele usou o exemplo de Esther e a sua história. E hoje, irmãos, eu gostaria de fazer uso do mesmo livro de Esther, mas desta feita para utilizar o exemplo de outro personagem principal do texto, para trazer a vocês hoje uma breve reflexão. Esse personagem é exatamente Mardoqueu. Os dois personagens principais do livro de Esther é Mardoqueu e sua prima Esther. Os eventos deste livro de Esther, eles datam dos anos 486 até 465 a.C. A mensagem principal desse livro de Esther é relatar o grande livramento que Deus operou ao povo judeu e conclamar, ou seja, anunciar a todo o povo judeu que comemorasse uma festa que recebeu o nome de Purim. Por que Purim? Purim deriva de pur, que significa sorteio. Purim é o plural de pur. Portanto, sorteios. Os propósitos deste livro são de dois tipos principais. O primeiro deles é em relação ao público original para o qual ele foi escrito, ou seja, os judeus. E o mais amplo propósito e teológico, ele transcende os leitores originais, ou seja, os judeus. Ele vai além disto. E ele alcança até nós nos nossos dias. O que eu quero dizer com isso? Havia uma mensagem específica para o povo judeu através deste livro. E para nós, ainda hoje, essa mensagem é viva, poderosa e eficaz. Então, era uma palavra que Deus deu ao povo judeu e que serve também para nós hoje nos dias atuais. O livro de Esther, ele traz duas coisas principais: encorajamento e esperança. E ele mostra, tanto aos judeus como a nós hoje, é possível que você pode efetivamente viver no mundo e ao mesmo tempo manter a sua identidade em Deus, ou seja, o seu compromisso com Deus, a sua fidelidade a Deus. Então o livro nos traz esta mensagem, encorajamento e esperança, porque é possível você vencer o mundo e glorificar a Deus mantendo-se fiel a Ele. Uma coisa importante da gente notar aqui é que, embora o livro de Esther, ele não cite o nome de Deus em nenhuma ocasião, a ausência de menções a este Deus maravilhoso dos judeus e nosso Deus também, ela não é uma questão acidental, ela é proposital. E sabem por que é proposital? Porque os judeus e nós também hoje seríamos tentados a achar que a falta de provas evidentes da presença de Deus era sinal de que Ele realmente não estava presente. Tanto os judeus como nós hoje temos essa tendência. Ora, nós não vemos a Deus, nós não o vemos fisicamente, nós sentimos a sua presença. Às vezes, passam anos e anos sem que nós tenhamos até mesmo um sinal efetivo de que Ele agiu e age em nosso favor.
Mas isso não significa, irmãos, que Ele não está lá. E que o governo e o controle sobre as nossas vidas e sobre tudo o que nos pertence não seja real. E por que isso fica evidente? Por causa do livramento que Deus opera em favor daquele povo. Se você observar no livro de Esther, você vai ver, e nós vamos citar aqui item por item, de forma breve, rápida, o mais breve possível, para que vocês compreendam como Deus age, como Ele é maravilhoso. Às vezes você pode pensar que Deus não está olhando para você, que Deus não está te vendo, que Deus está permitindo que as coisas aconteçam na sua vida, e a sua tendência é que Ele não é por você. Alguns chegam até a pensar que Deus nem existe. E aí, irmãos, aqui está uma coisa importante da gente notar. A falta da citação do nome de Deus neste livro não o torna menos importante do que nenhum outro livro da Bíblia, porque a gente vê na prática a ação deste Deus maravilhoso que a gente serve. Amém? E se você tiver sensibilidade espiritual, você também verá na sua vida e nos dias atuais o quanto esse Deus é maravilhoso. O quanto esse Deus é maravilhoso e o quanto Ele está agindo neste exato momento por você. Quantos livramentos você pode estar obtendo agora aqui, pelo simples fato de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, adorando a Deus. Enquanto você está aqui nesta manhã, Deus está trabalhando por você, está trabalhando pela tua família, está trabalhando pelo seu povo, está trabalhando pelas nações da terra, inclusive o Brasil. É isso que a gente precisa entender, e você vai entender isso efetivamente pelo exemplo da vida de Mardoqueu e do povo judeu. Amém? Outra coisa importante da gente notar aqui, e eu estou chamando a atenção de vocês porque são coisas que precisam ficar bem entendidas, é que Deus usa instrumentos improváveis para executar os seus planos. Você pode estar aqui hoje pensando: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sei fazer nada, eu só sei ficar sentado num banco de igreja. Mas Deus está dizendo a você hoje que Ele quer usar a sua vida, Ele quer ter você como um instrumento vivo do seu poder. Ele quer poder utilizar tudo aquilo que Ele te deu, os recursos que Ele te deu, toda a capacidade que Ele te deu, os dons que Ele te deu, em benefício do seu reino, da sua obra e da sua família, inclusive. Amém? Então isso precisa ficar bem entendido, tá? Não esqueça nunca disso. Os instrumentos improváveis. Por que instrumentos improváveis, irmãos? Por quê? Uma órfã foi usada por Deus e chegou a ser rainha do reino da Pérsia. Os irmãos têm ideia do que foi o reino persa? Querem ter uma ideia do que significa isso? Lembra daquele filme 300? Ali, Esparta, que era uma potência, lutou exatamente contra esse rei Assuero. E o reino da Pérsia venceu a Esparta. Muito embora os 300 fossem homens muito valentes, mas o reino da Pérsia conquistou Esparta. E conquistou 120 províncias na época em que ele existiu. Então era um reino muito poderoso, irmãos. Deus pega uma órfã, e coloca ela como rainha da Pérsia.
Só que quando Deus faz as coisas, Ele sempre faz com um propósito bem definido. Ele sempre faz com um propósito bem definido. Amém? Então, rapidamente, irmãos, se a gente fosse nominar essa mensagem, eu não sei se é possível colocar aqui na tela, o título que nós demos a ela tem um propósito, preserve sua identidade. Você só tem a ganhar. Amém? Vamos para o exemplo de Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Mardoqueu era um homem que amava profundamente a sua família. A prova inconteste disso é que Esther era órfã, e quando ela ficou órfã, ele tomou Esther e ele criou Esther como se fosse sua própria filha. Era um homem que vivia em função da sua família e de preservar a sua família. Primeiro item. Segundo, Mardoqueu era um homem temente a Deus. Era um homem temente a Deus e um patriota. O que é um patriota? É alguém que ama a sua nação. Mardoqueu era um verdadeiro patriota, mesmo em terra estranha. Mardoqueu honrava a Deus, sendo fiel aos seus princípios. Mardoqueu não apenas dizia que honrava a Deus, através dos seus atos ele mostrava que realmente era um homem que era fiel aos princípios divinos. Mardoqueu era um homem inteligente, muito inteligente. E o princípio de sabedoria, como diz Provérbios, é o temor do Senhor. Mardoqueu era um homem extremamente inteligente e leal. Onde se prova isso? Quando ele ficou sabendo do complô contra o rei Xerxes, ou Assuero, dentro do seu reinado, a primeira coisa que ele fez foi avisar a Esther para que avisasse ao rei. Mesmo sob o domínio do rei Assuero, Mardoqueu demonstrou a sua lealdade. Era um homem leal para com os seus princípios, para com as regras, para com os princípios divinos. Amém? Esse era Mardoqueu. Mardoqueu reconhecia a soberania de Deus, e a prova inconteste disso é que quando ele soube que o seu povo, havia um decreto de morte, de extermínio contra o seu povo, o que ele fez? Ele se humilhou diante daquele que ele sabia poderia mudar o curso da história. E o que ele faz? Ele rasga suas vestes e ele se cobre de cinzas. Mardoqueu era um homem real e sincero. Onde, pastor, nós podemos ver isso? O texto do livro de Esther diz que quando Esther ficou ciente do que Mardoqueu estava fazendo no pátio, com as suas vestes rasgadas, coberto de cinza, chorando, lamentando, Esther tentou falar com Mardoqueu para que não fizesse aquilo. E Mardoqueu manda uma mensagem para ela, onde ele diz para ela: olha, você não pode apenas achar que por estar ocupando a função que você está ocupando, você está livre, porque você também é judia. Hoje, se você não fizer alguma coisa, eles vão matar o teu povo, e amanhã será você também. Então ele era um homem real, sincero, falou a verdade a Esther quando ela precisou ouvir isto. Mardoqueu preservou a sua identidade. Ele sabia que era judeu, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele havia adquirido princípios divinos para a sua vida, para a sua conduta. E ele preservou esta identidade,
mesmo em terra estranha e mesmo sob ataques malignos. Mardoqueu não se dobrou perante os inimigos de Deus. Mesmo diante de ameaças e de lutas, ele não se dobrou perante os inimigos de Deus. O que ele fez? Ele se dobrou perante Deus. E é isso que nós precisamos aprender. Nunca se dobre, se prostre perante os inimigos de Deus, perante o pecado, perante a maldade, perante a corrupção, perante aquele que não professa o nome do Senhor e pelo contrário, age como se ele não existisse, em total desrespeito. Não se prostre perante estas pessoas e perante estas coisas. Nunca se prostre unicamente diante do teu Criador, porque é Ele o teu Deus, é Ele que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nesse exato momento, sabe o que está acontecendo no céu? O Senhor está sentado sobre o seu alto e sublime trono. Se você puder agora, feche os seus olhos e imagine essa cena. O trono poderoso do Deus Altíssimo, à sua direita o Senhor Jesus Cristo, ao redor deles os anjos, domínios, poderes, governos, os serafins, os querubins, todos eles adorando aquele que merece a glória, a honra, o louvor, a adoração. Só a Ele seja todo o domínio, todo o poder e toda a glória. E a mais ninguém, a mais ninguém. Não há este homem na terra que seja mais poderoso do que o nosso Deus. Não há na terra ninguém que mereça que você se prostre perante Ele. Somente Deus. Amém? A postura de Mardoqueu, irmão, sendo um homem dessa índole, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Mardoqueu não desperdiçou o seu chamado. E todos vocês têm um chamado de Deus. Todos vocês, sem exceção, receberam um chamado de Deus. E com esse chamado receberam uma vocação divina para as suas vidas. Mardoqueu não desperdiçou o seu chamado e cumpriu a sua vocação. Agora nós vamos partir para uma breve análise para ver como Deus age para com quem mantém a sua identidade. Amém? Prestem bastante atenção nos detalhes. Vocês vão ver como Deus agiu em toda essa história, de forma linda, espetacular, como só Ele sabe fazer. Só Ele sabe fazer assim. Primeira coisa, nós já dissemos aqui, Mardoqueu cria sua prima, uma órfã, como filha. Segundo, eles são levados cativos para a Babilônia. Prestem atenção nas ocorrências. Prestem atenção em como Deus age. Mardoqueu pega a sua prima e a cria como filha. Eles são levados cativos para a Babilônia, que é tomada pela Pérsia. E Deus colocou Mardoqueu, sabe aonde? No palácio do rei em Suzã, uma das 3 capitais da Pérsia. Mardoqueu foi colocado por Deus ali dentro para servir ao rei Assuero. O rei Assuero promove um banquete. Nesse banquete, onde havia muita orgia, Vasti, que era a rainha da Pérsia, se nega a comparecer, o que ela não poderia, por lei persa, fazer. Assuero fica indignado, e o que acontece? O rei dispensa Vasti, a rainha da Pérsia.
o rei rejeita a Vasti. Prestem atenção nos detalhes. Alguém propõe para o rei: olha, então, rei, é melhor o senhor fazer um concurso. Faça um concurso onde as mulheres, as donzelas virão à sua presença e o senhor escolhe uma nova esposa para ti. É promovido o concurso. E Mardoqueu, com a sua inteligência divina que Deus lhe deu, ele pega Esther e insere ela, inscreve ela no concurso. Esther, participando do concurso, é eleita. Os irmãos imaginem um concurso onde milhares de mulheres concorriam, belas mulheres persas. Uma judia foi escolhida para ser a rainha da Pérsia. Nesse intervalo, Mardoqueu, que trabalhava no pátio do palácio, à entrada do palácio, ele fica sabendo de um complô contra o rei. E aí o que ele faz? Ele informa a Esther, e Esther informa isso ao rei Assuero. O rei confere tudo aquilo, vê que é real o complô, e os dois elementos são eliminados definitivamente. O rei então promete uma recompensa a Mardoqueu, e ele determina que as pessoas encarregadas de fazê-lo façam isso: recompensem a Mardoqueu pelo seu ato de fidelidade e lealdade ao rei da Pérsia. Só que nesse intervalo, o inimigo das nossas almas levanta Amã. Amã era agagita, ou seja, descendente de Agag, que é líder dos amalequitas. E quem são os amalequitas, pastor? Exatamente aquele povo que Deus determinou para Saul: você destrói esse povo, destrói ele completamente, porque eles são meus inimigos, e se você não fizer isso, eles vão se levantar com força e vão destruir o reino. Deus determina a Saul, Saul descumpre essa ordem divina e permite que os amalequitas vivam. Sabe o que Deus fez? Encerrou o reinado do rei Saul por conta desse ato. Deus determinou, Saul descumpriu. E aí os amalequitas tiveram êxito em algumas batalhas contra Israel. E Deus encerrou ali o reinado de Saul pela sua desobediência. Amã era descendente dos amalequitas. Mardoqueu, por sua vez, segundo os historiadores, ele é provavelmente descendente do próprio Saul, porque ele fica sabendo que Amã era um agagita, e ele entende, ele lembra que Saul teve o seu reinado cortado, que Saul deixou de ser aquele a quem Deus queria manter como rei sobre os judeus. Mardoqueu lembra disso, e ele lembra que Saul foi penalizado por ter descumprido uma ordem divina. Então Mardoqueu, o que ele faz? Não se dobra perante Amã, porque Amã se tornou um homem poderosíssimo no reino da Pérsia. Na verdade, ele era o segundo depois de Assuero. Onde ele entrava, as pessoas tinham que se dobrar perante ele. Porém Amã, sabendo da história de vida, da descendência de Amã, e sabendo também do que Deus havia pedido ao seu antecessor, ele não se dobra perante Amã. Amã
então fica furioso. Prestem atenção nos detalhes. Amã fica furioso e a partir desse momento, ele trama de todas as formas contra Mardoqueu e contra o povo judeu. E ele tinha poder para isso no reino. Ele convence o rei a marcar uma data específica. Marquem essa data, 14 do mês de Adar, que significa hoje para nós os meses de março e abril. 14 do mês de Adar. Nesse dia, era o dia marcado para que Mardoqueu e todo o seu povo fossem exterminados da face da terra. Os irmãos já pensaram o que seria do mundo, do globo terrestre, se os judeus tivessem sido eliminados naquela ocasião? Mas os judeus tinham um Deus maravilhoso, assim como nós temos, irmãos, um Deus maravilhoso, que vela por aqueles que o temem. Deus está no controle de tudo, e contra Ele, se Ele operar, não há quem possa impedi-lo de agir. Não há quem possa se opor à vontade do Criador. Deus permite as coisas acontecerem. Deus permite, mas Ele tem um propósito tremendo por trás disso. 14 de Adar é o dia escolhido para o extermínio. Mardoqueu fica sabendo disso, irmãos, dessa sentença de morte. O que ele faz? Ele rasga os seus vestidos, ele começa a chorar, a lamentar, e ele induz todo o povo judeu a fazer o mesmo que ele. Mardoqueu fica sabendo e se humilha diante do único que pode livrar tanto a ele como ao seu povo. Mardoqueu não fica apenas inerte, sabendo da notícia ruim. O que ele faz? Ele se prostra diante de Deus, e ele não somente se prostra, não somente ora, mas ele age, porque ele manda mensagem a Esther, para que Esther acorde e faça alguma coisa. Ele não fica apenas inerte, parado, aceitando que o inimigo destrua a vida dele, da sua família e do seu povo. Ele reage, e é assim que nós também devemos fazer. Não aceite que o inimigo destrua a sua família. Não aceite que o inimigo destrua a sua vida. Não aceite que o inimigo lute contra o povo de Deus e prevaleça. Não, não. Levante-se, lute. Você tem um Deus grande e poderoso, que ouve a tua oração, que te escuta quando você dobra os seus joelhos diante da sua presença. Esther manda mensagem para Mardoqueu: mas eu não posso fazer muita coisa. Eu não posso fazer muita coisa, eu temo pela minha vida, porque as leis persas são muito rígidas, eu não posso nem entrar, faz 30 dias que o rei não quer me ver, eu não posso entrar lá na presença dele. Aí Mardoqueu mostra para Esther a realidade: hoje somos nós que iremos morrer, o seu povo, amanhã será você. Esther, então, acorda, desperta, e Esther, impulsionada pelo Espírito de Deus, ela faz o quê? Ela diz: então eu vou me unir a você, eu daqui, vocês daí. Ela conclama um jejum especial para Deus, e ela pede ao povo judeu, a Mardoqueu, que orem por ela, porque Deus iria dar a Esther estratégia para que ela pudesse tomar uma posição e realizar alguma coisa para mudar esta realidade. E aí, irmãos, eles se unem em oração e em jejum, e Deus dá a Esther uma estratégia. E ela diz: eu vou me apresentar ao rei, se morrer, morrerei. Mas se Deus quiser, eu não vou morrer. Eu vou ser preservada.
e comigo o meu povo também. Orem, continuaram orando. E sabe o que acontece, irmãos? O improvável acontece. As leis persas diziam uma coisa, mas o improvável, e Deus é especialista em fazer coisas improváveis. Glória a Deus! Aleluia! Esther entra na presença do rei, mesmo sem poder. E sabe o que acontece? Olha o improvável. O rei estende o cetro para Esther. Quando o rei estende o cetro para alguém, ele estava dizendo: eu poupo a sua vida. E ele não só estende o cetro para Esther, mas ele diz a Esther o seguinte: faça um pedido, até metade do meu reino é teu. Glória a Deus! Ele estende o cetro com misericórdia e ainda diz a Esther: faça o seu pedido, minha rainha, porque até metade do meu reino eu te dou. Esther aguarda o momento exato, estrategicamente, para fazer o seu pedido. Nesse intervalo, sabe o que acontece, irmãos? Prestem atenção. O rei perde o sono uma noite, e ele não conseguia dormir. Ele manda o seu oficial trazer o livro das crônicas do seu reinado. O que é crônicas do seu reinado? É um relatório, um diário das grandes ações do rei Xerxes. E lá ele começa a ler na presença do rei o livro dessas crônicas do rei persa. E ele vê que um certo homem chamado Mardoqueu, olha a ação de Deus, irmãos, olha a ação de Deus. Às vezes você acha que Deus não está agindo, Ele está agindo. Continue, persevere, mantenha a sua identidade, continue orando, seja fiel ao Senhor. Deus está agindo em teu favor. E aí ele lembra que Mardoqueu teve aquela ação tão linda e leal para com ele. E ele pergunta ao seu oficial: mas o que foi feito? Eu determinei que se fizesse alguma coisa por este homem. O que foi feito por ele? E ele descobre que nada havia sido feito por Mardoqueu. E o rei lembra que ele tinha feito a sua promessa. E aí, irmãos, ele fica inconformado com aquilo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Era o Espírito de Deus trabalhando no coração de Assuero. Eu preciso fazer alguma coisa. Quem está no pátio? É a pergunta do rei ao oficial. Quem estava no pátio, irmãos? Quem estava no pátio? Amã. O rei manda chamar Amã e diz para ele: o que se fará ao homem a quem Deus deseja honrar, a quem o rei deseja honrar? Amã pensa que é ele esse homem. Ora, Amã tinha tramado, dia 14 já seria a data do extermínio dos judeus e da morte de Mardoqueu. Agora Amã é obrigado a dizer ao rei qual é a recompensa de quem é leal, de quem é fiel. Qual é a recompensa de quem mantém a sua identidade? Amã, pensando que era ele, pede o quê? O melhor. Que esse homem seja vestido com as vestes reais, que ande no cavalo do rei, e que ele seja reconhecido em todo o reino persa.
E o rei vira para Amã e diz: então você vai pegar Mardoqueu, e você vai vestir ele com as vestes reais, e você vai carregar ele no meu cavalo real, e você vai andar por todo o pátio e por todo o reino persa, e você vai dizer a todos e repetir diversas vezes estas palavras: o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã é obrigado a fazer isso. Obrigado. Imaginem como não ficou Amã. Imaginem, irmãos, como não ficou Amã. O seu maior inimigo, agora ele estava sendo obrigado a carregar este inimigo e a dar honra a esse inimigo. Lá vai ele, faz, executa o que o rei determinou. E nem bem ele termina de executar, já a rainha Esther determina que Amã venha à sua presença. Sabe o que eu quero dizer para você? O inimigo não teve nem tempo de pensar, pastor. Nem tempo de pensar, de reagir. Já foi chamado à presença do rei de novo e da rainha. E a rainha revela ao rei Assuero a sua origem. Ela revela: olha, eu sou judia, e aqui no seu reinado tem uma pessoa que tramou a minha morte e a morte do meu povo. E o rei fica apreensivo: quem é este homem? Querendo saber. A rainha Esther aponta para Amã e diz: é este homem, Amã, foi ele quem tramou contra a minha vida e contra a vida do meu povo. O rei fica inconformado, indignado, e sai da presença deles para o alpendre do palácio. Eu não sei se é assim o termo correto. Enquanto isso, Amã já sabia o que iria acontecer com ele. O que ele faz? Ele se lança sobre Esther, na cama de Esther. Quando Assuero volta, ele pega Amã na cama real. E aí a fúria do rei Assuero contra Amã multiplicou diversas vezes. Não teve desculpa. O rei Assuero se pergunta: este homem, não bastasse o que estava tentando fazer com a minha rainha, agora quer pegar ela na minha cama real? Mas o rei não pensa duas vezes. Pega Mardoqueu e enforca Mardoqueu. Mardoqueu morre. O inimigo morre. E aí, queridos irmãos, o rei determina. O rei fica indignado e determina a morte de Amã. E aí Esther faz um pedido ao rei. Esther faz o pedido que o rei tinha dado a ela o direito de fazer. E Esther diz: ó rei, que se cancele o edito. Porém, naquela época, quando o rei dava e colocava o selo do seu anel sobre algo, sobre uma norma, uma lei, não tinha como voltar atrás. E o que o rei faz? Pela sabedoria que Deus deu a ele naquele momento, ele diz: eu não posso mudar esse edito da forma como ele está, mas eu dou o direito a todos os judeus de se defenderem no meu reinado. A partir de agora vocês têm total liberdade. Caçem os vossos inimigos, todos eles, e podem matá-los, exterminá-los. E aí, irmãos, a sentença dada precisa ser cumprida, mas o rei determina que o povo judeu possa se defender e matar a todos que intentarem lhe fazer mal. Os judeus se preparam, reagem,
e impõe respeito em todo o reino persa e em suas 120 províncias. Impõe respeito, eles reagem. 500 persas são mortos por conta desta reação do povo judeu. E aí, todos no reino da Pérsia começaram a respeitar os judeus, o povo judeu. E muitos desistiram de fazer-lhes mal e se aliaram a eles, se aliaram aos judeus. Sabe o que acontece nesse intervalo? Todos os bens de Amã, todos os bens e a posição de Amã são dadas a Mardoqueu. Todos os bens, até a casa que ele tinha feito perto do palácio real, foi dada a Amã. E todos os seus bens, todas as suas posses e até mesmo a sua função como segundo em todo o reino da Pérsia. Ester pede ao rei mais uma coisa: que eles possam comemorar este grande livramento. E aí, irmãos, é realizada a festa de Purim. Pasmem, agora pasmem. No dia marcado para que os judeus fossem exterminados, no dia, os judeus comemoraram um grande livramento. Purim foi celebrada em 14 do mês de Adar. E daí para frente começou a ser lembrado o grande livramento que o povo judeu obteve, porque mantiveram a sua identidade diante de Deus. E quando Deus honra, irmãos, não há quem possa se opor, não há quem se levante contra e subsista. Para concluir, Mardoqueu manteve a sua identidade e fidelidade a Deus. Ele induziu Ester e todo o povo judeu a fazer a mesma coisa que ele. Deus honrou Mardoqueu, Ester e o povo judeu. O que antes Mardoqueu rasgou suas vestes e se cobriu de cinzas, agora, por último, ele vestiu as vestes reais. Antes ele rasgou suas vestes diante de Deus, se humilhou diante de Deus. No final, ele vestiu as vestes reais. Antes, Suzã, a cidade de Suzã estava perplexa com o que estava prestes a acontecer, o extermínio de todo o povo judeu que convivia com eles. Mas agora, por último, o povo se regozijava e se alegrava diante de Deus. Antes, os judeus lamentavam, choravam e jejuavam. Agora eles tinham gozo e júbilo. Agora eles choravam, mas não de tristeza, e sim de alegria. Antes, eles estavam com medo do povo persa, mas agora, por último, o medo e respeito pelos judeus sobreveio ao povo persa. Não era mais os judeus que tinham medo dos persas, eram os persas que tinham medo dos judeus. E aqui vai a conclusão: vale a pena manter sua identidade em Deus. Vale a pena se humilhar diante de Deus e não dos seus inimigos. Vale a pena esperar pela provisão e salvação que vem do Senhor. Nota, irmãos, nota importante: o grande livramento de Deus já estava preparado desde o começo. Tanto que Mardoqueu olhou para Ester e disse: quem sabe se não é para este momento que Deus te colocou neste lugar. Fica a pergunta do rei:
o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E a resposta é: você só tem a ganhar. Uma coisa importante é que eu termino, irmãos, é que o livro de Esther, Jesus no livro de Esther, quem é? É a provisão de Deus. O significado de Cristo no livro de Esther é a provisão de Deus. Havia uma cédula contrária a você, só que essa cédula foi cancelada e cravada na cruz do Calvário. Jesus venceu por você. Finalizo dizendo: Deus tem lugar de honra para você. Pode ser aqui? Sim. Mas o principal é que um dia esta igreja será arrebatada. E lá, Deus vai honrar cada um de vocês que venceu. Mantenha a sua identidade e lembre-se: aquele que professa o nome de Cristo, aparte-se de todo o mal. Aparte-se de todo o mal. Essa é a sua identidade. Se você professa o nome de Cristo, aparte-se de toda a aparência do mal. Amém? Feliz Dia dos Pais. Salmo 128 para cada um de vocês. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Deus abençoe.